Vamos à palavra do Senhor. Os irmãos em pé. Peço que os irmãos abram o livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 33 ao 34. E Deus é tão maravilhoso que Ele confirma a sua palavra. Eu ia pregar algo totalmente diferente se tivesse uma oportunidade. E aí, orando à tarde, Deus me encaminhou para uma outra mensagem que foi confirmada através do louvor dos irmãos. Glória a Deus por isso. Então Deus está querendo falar conosco. Quem quer ouvir a voz de Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o verso 33 e 34. Todos acharam? Estou escutando algumas coisas ainda. Enquanto os irmãos procuram, meus irmãos, reforçando o aviso, tarde das mulheres nas sextas-feiras, meus irmãos. As mulheres tiverem disponibilidade, estejam aí, meus irmãos, das 3, 4 horas. Estejam aí orando, ali dentro da frente desse trabalho. E meus irmãos, eu sou bastante tendencioso em relação a esse aviso, porque o pastor sabe que é uma questão de um ano atrás, Deus começou a falar no meu coração sobre esse trabalho com as mulheres. E o pastor está aqui, por exemplo, toda reunião do conselho eu falava, pastor, trabalho das mulheres, precisa ter o culto das mulheres. E eu assim, o pastor parecia aquela pulguinha na orelha do pastor, né? E aqui Deus colocou no coração da irmã Lilian, também do pastor, de instituir esse trabalho, porque meus irmãos, eu velo pelas mulheres, porque hoje nós vivemos numa sociedade na qual as mulheres são muito atacadas. As mulheres elas são muito atacadas pelo feminismo, pelos valores que o mundo tenta passar, do valor que a mulher tem. Então a mulher ela precisa ter essa vida espiritual, precisa ter esse trabalho. A mulher ela tem muito valor dentro da obra. Às vezes o homem, né? A mulher não vem só na igreja, a mulher é o homem, a mulher é de oração. Mulheres vezes que às vezes não aparecem nos púlpitos, mas são mulheres que sustentam a igreja através da oração. Sustentam seus esposos enquanto eles estão aqui pregando, estão sendo sustentados pela oração da esposa. Então, meus irmãos, as mulheres que puderem, venham aqui. É um momento de oração, as irmãs também conversam, dispõem as suas ideias. Vamos ver, meus irmãos. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Oremos. Palavra de Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, Pai, já te louvamos, já bendizemos, contamos as maravilhas sobre as nossas vidas. E agora, na hora de fazer menção da tua santa e poderosa palavra, a palavra, Senhor, que muitos morreram, muitos sofreram, meu Pai, para que ela chegasse em nossas mãos, Senhor. Então nos toca agora com um sentimento de reverência, de adoração e de total atenção nesse momento, Senhor, para que a tua palavra, ela não seja somente ouvida, mas ela desça o nosso coração e orientada pelo Espírito Santo, venhamos aceitar o desafio de vivê-la e sermos abençoados por ela, Senhor. Que ninguém saia daqui, meu Pai, com a palavra ceifada no coração. Todos saiam daqui alimentados, transformados, dando glórias ao teu nome, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, o título da mensagem: Em Deus sou forte. David foi bastante feliz ali na imagem que escolheu. E eu escolhi esse versículo, meus irmãos, que no livro de Hebreus, geralmente citado o versículo 1, que fala sobre fé. O que é a fé? A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. É aquele algo que ainda você não vê, uma situação que você já materializou, mas ela ainda não ocorreu. É a fé. Nós tocamos Deus pela fé, porque Deus é Espírito. E nós vemos, meus irmãos, em Hebreus discorremos a galeria dos homens da fé. Homens que a Bíblia cita como homens de referência para nós. Homens que alcançaram grandes vitórias, homens que alcançaram grandes conquistas, do qual a Bíblia nos relata como os heróis da fé. Porém, meus irmãos, esses homens, a Bíblia é tão a palavra de Deus que Deus não esconde o defeito desses homens. Deus não poupa, Deus não conta somente as vitórias desses homens, mas conta também os momentos de dificuldade, de fraqueza que esses homens tiveram. Cita, por exemplo, Moisés, meus irmãos. Moisés é conhecido como pai da mansidão. Fala, Moisés manso, meus irmãos. Mas Moisés, se analisarmos em Êxodo 32, meus irmãos, ele se separa 40 dias, ele ora, jejua 40 dias, ele recebe as tábuas da lei. E ali, avisado pelo Senhor, ele vê que o povo está adorando o bezerro de ouro. O que ele faz? Ele quebra a tábua da lei. Ele se ira. Em Meribá, Deus fala para ele: toma a tua vara e fala a rocha. Ele
foi, bateu na rocha, irado. E era coisa que o pai da mansidão. Sansão, meus irmãos, ele foi levantado como aquele que ia representar um dos juízes. Ele tinha uma característica de ficar extremamente forte. Ele era apossado pelo Espírito Santo, ele ficava extremamente forte, ele levantado com força muscular. E era para ser um dos juízes de Israel. Porém, nós vemos que esse homem, ele se relaciona com prostitutas. Ele se relaciona com mulher, diferente do povo, que é a ordenança de Deus não se relacionar com mulheres de povos estranhos. Ele se relaciona com esse tipo de mulher. Ele fera com o pecado. Nós vemos também Abraão. Sempre citamos Abraão como pai da promessa, aquele que largou tudo e foi em obediência a Deus. Mas esse mesmo homem, chegando ao Egito, ele pede para sua esposa mentir, porque ela era muito formosa, porque chegando lá, poderiam tomá-la como mulher e matá-la. Ele pede para a mulher, em seguida, depois de sair, deixar a sua parentela pela promessa de Deus. Ele mente. E por que essa mensagem hoje, meus irmãos? Porque Deus tocou o meu coração, meus irmãos. Porque nós também somos fracos. Nós temos dificuldades. Em Deus nós somos fortes. Todos esses homens alcançaram conquistas, mas tiveram momentos de desânimo. Momentos de estar desacreditado, duvidando da fé. O que significa que muitas vezes nós estamos, meus irmãos, em montes espirituais, capazes de morrer por Jesus, e no outro dia nós estamos que nem Elias dentro da caverna pedindo a morte. E o que explica isso? Às vezes nós começamos a olhar para trás e falar assim: eu queria orar como eu orava antes, eu queria ler a tua palavra e aquela saudade da palavra me fazer chorar como eu fazia antes. Eu queria ir na igreja com o mesmo prazer que eu ia antes, mas o que aconteceu comigo? Mas eu estou aqui para dizer para vocês, irmãos, todos esses homens tiveram momentos assim. Todos esses homens tiveram momentos de desacreditar no chamado, desacreditar na própria fé. Elias, eu citei Elias, meus irmãos. Elias, um homem tremendamente espiritual. O homem que orou, meu irmão, caiu fogo, orou, cessou a chuva. E aí, quando uma mulher disse para ele, ameaça ele, ele entra dentro de uma caverna e fala: Senhor, eu quero morrer. Não desprezando mulher, mas uma ameaça. Um homem tremendamente espiritual. E aí ele pede a morte. Mas essa mensagem, meus irmãos, é para trazer ânimo para os irmãos. Assim acontece conosco. Nós achamos que somos fortes, nós achamos que estamos bem, mas é tudo graça de Deus. Se você está aqui hoje louvando a Deus, é graça de Deus. Quando eu posso dar esses testemunhos, eu acho tão maravilhoso, porque parece tão simples, mas é o testemunho dos testemunhos. O dom da vida, o dom de acordar. Já parou para pensar, quando você está vivo, tudo pode acontecer durante o dia. Sabe o que é um dia dado por Deus? É um dia de possibilidade. Tudo aquilo que deu errado antes disso pode acontecer nesse dia. É uma possibilidade que Deus está te dando de resolver os problemas que você não resolveu no dia de ontem. Já parou para pensar nisso? É um dia de oportunidade. Glória a Deus. É um dom de Deus. E muitas vezes nós estamos desacreditados e às vezes difícil a caminhada, o famoso deserto mesmo espiritual. Eu já vivi isso, meus irmãos, em certo momento da minha caminhada, porque eu me vi muito soberbo. Às vezes eu estava vendo aquela plenitude espiritual, eu achava que era a minha música. Era porque eu estava jejuando, porque eu estava orando, e porque eu estava, de certa forma, às vezes até debochava algumas vezes dos irmãos, em pensamento, falava: olha, esse irmão é uma música, não vem. Eu achava que era eu. É o meu esforço. Deus está derramando, está me usando, porque eu sou espiritual. É porque eu leio a Bíblia no ônibus, eu ouço a Bíblia. É por isso que Deus está me amando. Mas Deus permitiu momentos de ser tão difícil orar, de ter que escrever carta. Eu tive uma vez que escrevi carta para Deus. Eu falei: Deus, eu não estou conseguindo falar. Eu comecei a escrever, a primeira carta, comecei a chorar. Senhor, eu preciso orar, mas eu não estou conseguindo. Escrever eu consigo. Precisei passar por esse deserto espiritual para entender que é graça de Deus. É graça dele. E eu vou dar algumas dicas aqui, meus irmãos, de como nós não deixarmos chegar a esse ponto de desânimo espiritual. Porque, meus irmãos, não é de uma hora para outra que nós vamos desanimando na nossa fé. Não é assim: olha, eu acho que eu vou parar de orar, acho que eu vou parar de ler a palavra, acho que eu vou parar de ler. É algo paulatino. É algo que vai acontecendo assim, quase que sem percebermos. Uma vez eu ouvi uma ilustração que fala muito bem: se você pegar um sapo, ferver a água e jogar ele na água, ele rapidamente pula e vai tentar se livrar da água quente.
você colocar o sal na água fria e aquecê-lo, ele vai, se ele acaba morrendo sem perceber. Aos poucos ele está morrendo, sem perceber. E às vezes acontece conosco. É um dia sem orar, é um dia sem ler a palavra, é um dia sem vir na igreja, é um dia sem buscar o reino de Deus. E o primeiro passo, meus irmãos, Deus te dá fé, receba e aceite isso. Efésios 2,8, meus irmãos, vamos abrir as Bíblias, meus irmãos, até que os irmãos estão cansados, vamos se movimentar, ler a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, é dom de Deus. Deus nos dá, meus irmãos, a porção de fé. Sabe quando você aceita Jesus Cristo, vê uma fé que você fala assim: eu estou acreditando em coisa que eu não acreditava antes. Meus irmãos, olha para o dia de hoje. Você está numa terça-feira à noite, numa igreja. Quem é que se imagina, meus irmãos, anos atrás fazendo isso? Quem se imagina? Eu sempre faço a reflexão do Senhor. Na escola bíblica, quando eu sempre disse na escola bíblica, eu era o pior aluno da escola bíblica. Sabe? Eu debochava do professor. Tem uma professora minha, se chama Marlene, tomara que ela esteja assistindo. Ela ficou tão contente quando eu me converti, que a maioria das postagens evangélicas ela curte. Glória a Deus, que ela fala, glória a Deus é maravilhoso. Só Deus pode fazer essa obra. Porque, meus irmãos, é Deus que faz isso. É Deus, eu nunca me imaginei fazendo isso. É graça, é dom de Deus. É por isso que isso nos constrange a servir, nos constrange a acreditar nas pessoas. Acreditar. Às vezes o irmão está ali caído, o irmão está ali cabisbaixo, nós olhamos com um olhar de julgamento. Domingo eu fui confrontado tremendamente pela palavra. Chegando a fazer, eu falei, pastor, essa palavra foi para mim. Quando eu falei, quem eram os seus acusadores? E no sábado eu tinha acusado uma pessoa. E aí eu me arrependi, eu orei e falei, Senhor, o Senhor me dá uma oportunidade que eu consiga consertar. À noite eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e de certa forma me retratar. Mas foi tão no meu íntimo, que eu cheguei depois e falei, pastor, é para mim essa palavra, preciso falar com o Senhor. Falei com ele, e Deus me agraciou ali, deu a oportunidade de poder me retratar. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, é dom de Deus, é graça de Deus a fé. Não é porque você decidiu acreditar, é porque eu vou bater tanto nessa tecla. Porque, meus irmãos, quando você reconhece que é Deus na sua vida, você está blindado de uma coisa chamada soberba. Você está blindado de uma coisa chamada altivez. Achar que você pode, achar que você é, achar que é por você. Não é, meus irmãos, é por Deus. Quantas pessoas estão vendo do início da caminhada, orando, pulando, profetizando, e no decorrer da caminhada, puxando como uma bexiga. Por quê? Porque achavam que era eles. É por causa deles. Deus está me usando porque eu sou homem espiritual. Aquele que não busca não vai ter a mesma função que eu. Não, meus irmãos. Eu aprendi a duras penas, meus irmãos, que eu sou um instrumento de Deus. Se eu estou aqui, meus irmãos, sou mais do que ninguém. Às vezes eu me vejo até menos, porque eu falo, Senhor, tudo aquilo que eu falo eu sou cobrado. Eu jogo as palavras e tenho que correr atrás delas. Porque Paulo mesmo ele fala, eu escuro a minha carne para quê? Para não ser reprovado. Paulo fala, eu não posso pregar e não posso viver aquilo que eu prego. Então, para quem prega é um grande desafio. Porque você prega e geralmente quem prega sabe disso. Você é confrontado na semana que você prega, você é testado naquilo que você pregou. Na semana que você prega, você é testado naquilo que você pregou. Então, meus irmãos, eu vejo que é um dom de Deus. É um dom, eu não vejo como falta, porque eu vejo que Deus me melhora quando eu faço isso. Deus me melhora para me estar cada vez mais atento à minha vida, atento às minhas atitudes. E isso, meus irmãos, quando eu entendo que é de Deus, eu sirvo a Deus por amor. Não sirvo a Deus por medo. Aleluia, Jesus. Oh Deus, o Senhor é tão bom que até para mim te buscar eu preciso do Senhor. E mesmo assim o Senhor me agracia. A Bíblia fala que não diria, Senhor, se não fosse pelo Espírito Santo que é dentro de mim, eu não estaria na igreja se não fosse o Senhor que me trouxesse aqui. Por mais que você possa se sentir sem fé, desanimado, fraco, creia que o Espírito Santo está dentro de você, senão você não estaria aqui. A palavra de Deus diz que só ouve a palavra de Deus que é de Deus. É dom de Deus. Aceite isso. Outro indica, meu irmão, importantíssimo. Guarde a sua fé em Deus a qualquer custo.
Meus irmãos, se é algo que vale a pena você lutar, é a sua fé. Lute pela sua fé. Lute pela sua vida espiritual. Sabe o que é lutar? Quando eu falo lutar, lutar mesmo. É lutar com todas as forças que você tem. Paulo fala, meus irmãos, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, na verdade, 4:77, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé. A nossa fé, meus irmãos, ela é testada todos os dias. Todos os dias nós somos tentados à incredulidade. Todos os dias nós somos bombardeados pelas influências do mundo. Não tem como nós vivemos nesse mundo. As más ideias batem a nossa porta, as más conversações batem a nossa porta, as más imagens batem a nossa porta. Nós somos contaminados por isso. E meus irmãos, lute pela sua vida espiritual. Ouça louvores, se encha de Deus. Se encha de Deus. Às vezes eu falo, meus irmãos, às vezes é que nem remédio. Você não quer tomar, e desce às vezes goela abaixo, não, mas se encha de Deus, irmãos. Lute pela sua vida espiritual. Não esperar, eu tenho vontade. Eu vou esperar ter vontade de buscar a Deus. Meus irmãos, teve um dia que eu estava para tomar banho. Aí Deus falou, agora. Eu falei, agora. Eu estava fazendo toalha. Aí eu fui olhar naquele momento, Deus derramou um quebrantamento sobre mim. Porque é na hora que Deus pede, é na hora que Deus quer, não é, eu não posso ficar escolhendo o momento. Lute pela sua vida espiritual. Ouça louvores. Se tem algo, como foi pregado comigo, que está te abstendo da presença de Deus, algo que está te tirando do teu tempo, algo que está tirando a tua comunhão com Deus, estipa isso da sua vida. Tira isso. Seja uma televisão, uma série, não sei o que é, meus irmãos. Tira isso da tua vida. Que isso ao tempo vai minando a sua fé, vai tirando a sua comunhão com Deus. E quando você percebe que você não tem força nem de vir para a igreja. Ouça a mensagem, meus irmãos, tem um canal da igreja, está tudo que eu dizendo há pouco, meus irmãos, a diversidade que tem de mensagens no canal da igreja. Glória a Deus, 204 inscritos já no canal da igreja. Divulguem, meus irmãos. Hoje eu ouvi uma mensagem sobre arrependimento, tem sobre procrastinação, tem sobre fé, talentos, qualquer tipo de assunto tem no canal da igreja. Ah, eu estou me sentindo fraco, desanimado. Meus irmãos, ouça uma mensagem no canal da igreja. Se encha de Deus. Leia a palavra, meus irmãos. Palavra, meus irmãos, eu confesso para mim que é difícil às vezes. Os irmãos falam que muitas vezes eu estou com fome, porque, meu irmão, às vezes eu não estou conseguindo ler, eu coloco para ouvir. Eu tenho a Bíblia falada, eu coloco para ouvir. Eu tenho um aplicativo no celular que vai me falando os versículos. Às vezes eu empurro a Bíblia agora abaixo, eu sei que estou lendo, meu irmão, mas eu não estou, mas eu preciso da palavra. A palavra ela não está, como eu não posso impedir a palavra de agir. Então, mesmo sem vontade, eu leio, mesmo sem vontade, eu ouço, para que ela dentro de mim produza fé em mim. Não deixe de vir à igreja, meus irmãos, tendo a disponibilidade. Eu sei que nem todos têm a disponibilidade de estar aqui. Deus conhece a disponibilidade de cada um. Mas, meus irmãos, vir à casa do Senhor é importantíssimo. Aleluia. É oferecer um culto a Deus. Eu estava conversando com uma amiga sobre o que era culto. Nós tivemos uma escola bíblica sobre o que é cultuar a Deus. Hoje nós achamos que qualquer coisa é culto. Se as igrejas instituem um culto de terça e domingo, você quer oferecer um culto, você está na igreja. Se não tiver disponibilidade, como trabalho, enfim, faço o meu culto no trabalho. Mas se eu estou em casa e falo, não, hoje eu farei o culto, tendo a disponibilidade de ir para a igreja, isso não é um culto. Não é um culto. A Bíblia não fala que o culto ele tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Que sacrifício teve para você oferecer isso para Deus? E quando nós, meus irmãos, essa oração que nós fazemos de montadas tem todo o peso espiritual. Não é só uma coisa da liturgia para animar os irmãos, para deixar os irmãos dormindo. Não, meus irmãos. Quando nós oramos, é decretado no mundo espiritual a falência das potestades que estão destruindo o teu lar. Quando nós oramos pela família, o seu filho está sendo liberto, o seu casamento está sendo liberto. Há todo um contexto espiritual no corpo. Quando a Bíblia fala, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Não é contra o crente sozinho, meus irmãos, é presa fácil para Satanás. Não enaltecendo Satanás, Satanás te conhece desde que você nasceu. Ele sabe o que te faz pecar, ele sabe o que te faz entristecer, ele sabe o que te faz deixar de vir à igreja. Então, se você tentar caminhar sozinho, meus irmãos, é morte certa. É morte certa. Teve momentos da minha vida espiritual que eu estava pensando só para a igreja. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, eu falo assim, eu não vou. E vou, mas eu não vou deixar de vir. Eu vou, tem que ser me arrastando, mas eu vou. Porque eu preciso do Senhor, eu não posso morrer na fé.
Eu não posso, né? Não é vergonha para ninguém falar que está fraco. Não é. É melhor do que você morrer falando que é forte. Todo mundo vê no indumentário, estou forte. Quando eu verdadeiro apelo aqui, vim aqui na beira, preciso de um renovo. Preciso de um renovo. Não estou bem espiritualmente, preciso de um renovo. Lute pela sua fé, irmãos. Lute pela sua fé. Mateus 11:12, meus irmãos. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, por ela se apoderam dele. Ou seja, meus irmãos, o reino de Deus é conquistado à força. Quem ora 3 horas da madrugada não ora por sentimento, ora por força. Se alguém sente nesse frio vontade de orar 3 horas da manhã, meus irmãos, eu sinto inveja é santa. Porque, meus irmãos, não tem sentimento humano que te cativa a fazer isso, é o Espírito Santo que te... E ali você se força, o Espírito Santo te chama, mas tem que forçar a tua carne. Tem que forçar a tua carne para levantar. Você tem que lutar pela sua fé. Isso cabe a nós. Deus nos deu a fé, mas nós precisamos lutar para manter acesa a chama da fé. Nós precisamos lutar para manter acesa a chama do Espírito em nós. Porque ele pode se apagar. A Bíblia nos diz para não extinguir o Espírito Santo. Nós podemos extinguir a chama do Espírito Santo na nossa vida, se nós não cativarmos, se nós não regarmos a nossa fé, se nós não buscarmos a comunhão, não buscarmos nos encher. Meus irmãos, às vezes, eu sei que parece que está aí, mas no domingo eu falo isso para a igreja. Eu saio e vou para a igreja. Teve um domingo que eu fui para uma igreja lá na Praça Canaã, próximo de casa. Eu falei assim: eu preciso ir para a igreja. Quando tiver um culto, eu vou entrar. E eu precisava ouvir a palavra de Deus, particular. Glória a Deus, se você não precisa, glória a Deus. Mas eu naquele momento eu precisava. Lute pela sua fé. Meu irmão, não estou conseguindo ler a Bíblia. Ore, peça ajuda para alguém. Meus irmãos, nós estamos aqui quando a gente fala irmãos, é para um ajudar o outro. É para um chegar para o outro e falar: irmão, estou fraco, ora por mim, me ajuda. Imagina como ficam os irmãos sabendo que o irmão está se afastando, que está lutando sozinho contra as situações da vida dele, tendo irmãos que foram chamados para ajudá-lo. Sabe, até em referência a casamento, uma das orações do conselho, da gente orar para que Deus levante e separe um casal para esse ministério, de que acompanhe mais diversos casais. Porque a maioria dos casamentos acabam, eles morrem secretamente. Todos olham para o casamento, é um casamento bonito e florido, mas está corroído por dentro. Quando aparece, já está no divórcio, já acabou o casamento. Mas por que antes não pediram ajuda do pastor, de um casal amigo? Peçam ajuda, meus irmãos. Não morram na fé. Outro tópico, meus irmãos, que também acabamos entrando neles. Não tente lutar sozinho ou com as próprias armas. Efésios 6, meus irmãos. Tá bom, por favor, Efésios 6, para a gente. Tá bom, glória a Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 6. Bastante lido. Versículo 10, a armadura de Deus. Eu vou ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Glória a Deus. Inicia falando: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Se fortaleça no Senhor. Não tente lutar sozinho. E lá mais abaixo, meus irmãos, as ferramentas que nós precisamos utilizar. Fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé que nós estamos falando, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. E meus irmãos, sabe, Paulo fala de todas essas ferramentas e tentamos lutar sozinhos, sem elas. E no final, além dessas ferramentas, ele ainda fala para interceder pelos santos, quer dizer, pratica tudo isso e ainda ora intercedendo. Porque aqui fala que vem um dia mau. Tem um dia mau no crente. Tem um dia mau, não tem só o dia da vitória. Tem um dia mau, tem o dia do desemprego, tem o dia da tragédia, tem o dia da doença, tem o dia da morte. Tem um dia mau. Eu seria hipócrita se falar, meus irmãos, que não existe perda assim. Existem perdas reais na vida. Perdemos mesmo, perdemos. Às vezes por negligência nossa,
às vezes porque tinha que perder mesmo. Mas enfim, existem as perdas, o dia mau, aquele dia que parece que tudo está errado. E neste dia, meus irmãos, nós devemos entender que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na fé. Porque nós devemos, meus irmãos, uma vez eu ministrei sobre isso, a nossa fé é como uma construção. A cada experiência você coloca um tijolinho, você vai formando um muro. Sabe, a cada dia que você vai no culto, e ali você ouviu aquela palavra que eu precisava, um tijolinho. Ali, Deus pede para você, no decorrer do seu dia, falar com uma pessoa que a pessoa fala assim, maravilha, Deus está te usando agora, mais um tijolinho. E você vai ali fazendo uma muralha da sua fé. Aí quando chega o dia mau, você está revestido. Sabe por quê? Você vai lembrar, Deus é comigo, porque Deus esteve comigo aquele dia. Você vai estar fortalecido no Senhor. Aqui fala, meus irmãos, sobre a ferramenta da oração. Fala sobre, meus irmãos, o que é? O capacete da salvação. Meus irmãos, eu e você precisamos ter a certeza da salvação. Certeza, e não porque pelas nossas obras, mas porque Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Glória a Deus. Você tem que ter a certeza da salvação. Eu ainda brinquei comigo, né? Quem anda comigo de carro tem que ter a certeza da salvação. Glória a Deus, irmãos. Só por causa da justiça, o crente tem que ser justo. Nós devemos buscar a justiça. É possível ser justo em tudo? Não. Algumas coisas nós erramos, mas nós precisamos ter esse desprendimento de tentar ser justo em tudo. O simples da verdade, ser verdadeiro. Procurar falar a verdade a todo custo. Eu estava até brincando com o pastor. E assim tem que ser radical, né? Eu pastor, quando você fala, eu fui, nossa, eu já falei para você 300 vezes. Você não falou 300 vezes, é mentira. Foi. A língua portuguesa pode colocar como hipérbole, um monte de coisa, mas isso é mentira. Quando um casal ainda briga com isso, porque sempre, a palavra sempre e nunca é terrível. Porque a mulher você fala, você sempre chega atrasado. O cara falou que sempre. Semana passada eu cheguei no horário, hoje eu cheguei atrasado. Você nunca faz nada para mim e fala, peraí, semana passada eu saí como nunca. São palavras que não condizem, trazem muito desentendimento. E meus irmãos, vai além, falando da sandália do Evangelho, mas enfim, eu não vou discorrer sobre tudo. Mas meus irmãos, aqui nós vemos que Deus nos dá as armas, para nós lutarmos pela nossa fé. Aqui diz, meus irmãos, das astutas ciladas do inimigo. Nós temos um inimigo, meus irmãos, que 24 horas anda ao nosso derredor, buscando destruir a sua família, buscando destruir a sua comunhão dentro de casa, buscando a sua fé, para que você não venha mais na igreja, para que você não ore mais, para que você não leia mais a palavra, que você não venha produzir frutos, porque ele sabe que se você ouvir a palavra e tomar posse da palavra, você e a sua família vai ser salva, seus vizinhos vão ser salvos, porque a luz do Senhor vai começar a resplandecer em você. As pessoas vão ver algo diferente, vão querer esse algo. O inimigo não quer isso, não quer. Mas a partir do momento, meus irmãos, que eu e você, meus irmãos, nós aprendemos que nós precisamos lutar com as armas espirituais. Nós estamos, meus irmãos, a gente tem que dimensionar o mundo espiritual. Tem muito mais além disso, meu. Tem muito mais. Já parou para pensar, meus irmãos, que tem anjos ao redor desse lugar? Tem anjos que acampam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando do mal. Mas também há demônios. Há espíritos tramando contra a sua e a minha vida. E nós às vezes estamos desprotegidos. Estamos às vezes tentando lutar contra situações da nossa vida sozinhos. Pecados, situações. Meus irmãos, uma vez um amigo meu, ele queria parar de fumar. Aí meus irmãos, eu até me arrependi depois de falar. Mas ele falou, você vai ver, eu vou parar de fumar. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Ele falou, não, vou parar, decidi. Eu brinquei com ele e falei, daqui eu não tenho que você vai voltar a fumar. Por quê? O pessoal não vai conseguir. Mas eu falei assim, não deu 3 vezes, ele voltou a fumar. Estava tentando lutar sozinho contra algo que era mais forte que ele. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos, e só com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Situações na nossa vida que você está tentando lutar sozinho e não está chamando Deus para o negócio. Fala, Senhor, eu estou com dificuldade na minha igreja, estou com dificuldade de orar, estou com dificuldade de ler a tua palavra, eu estou com dificuldade de parar de falar demais. É isso. Às vezes eu vejo pessoas tentando controlar a língua, mas meus irmãos, não dá. A Bíblia diz que nós não conseguimos controlar a língua. A Bíblia diz que o homem que consegue refrear a tua língua, tal varão é perfeito. Quer dizer, não tem varão perfeito,
complicou. Complicou. Mas por quê? Porque nós fazemos errado. Qual é o caminho certo para controlar a língua? Eu busco o Espírito Santo de Deus, eu quero produzir um fruto do Espírito, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, então a minha boca vai falar de bênção. Aleluia. Porque mesmo você pode fazer todo aquele teatro, mas a hora que te confrontarem, vai vir para o teu coração. Aí se seu coração estiver apertado, não vai ser bênção. Está vendo que é o caminho contrário? Você não tem que buscar melhorar a sua língua, melhorar o seu coração. Que nada mais a língua é uma torneira do coração. Você fala que o teu coração está cheio. Se você fala de bênção, que bênção está cheio do teu coração. Se você está falando, meus irmãos, o nosso termômetro é a nossa boca. Sério, irmãos, olha para você começa a falar, você está falando só coisas negativas. Você está com o coração, ficando negro, assim dizendo. Você está ficando angustiado. Agora, se você está falando só coisas alegres, coisas positivas, coisas que vão acontecer, meus irmãos, você está bem. A nossa boca é o nosso termômetro. É como reflete como está a nossa vida espiritual, como está o nosso coração. Então, meus irmãos, lute a qualquer custo pela sua fé. Se for necessário, meus irmãos, levante madrugada, vai em vigília, lute pela sua fé. Não morra na fé. E não tente lutar sozinho, meus irmãos. Eu pedi que os irmãos se coloquem de pé. Eu queria encerrar com um versículo, meus irmãos. Eu queria que os irmãos repetissem comigo. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Esperar os irmãos abrirem. Eu quero que os irmãos repitam comigo bem alto e bem forte. Depois nós vamos orar para encerrar. E também fazer um apelo aos irmãos. Filipenses capítulo 4, 12 e 13. Eu vou esperar todos, porque eu gostaria que todos repetissem comigo. Todos acharam? Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 13, todo mundo junto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nesse momento, meus irmãos, eu queria fazer um apelo. Se alguém ouviu essa mensagem, meus irmãos, e se sentiu, acho que essa mensagem foi para mim. Eu só não vou me alto porque eu estou no microfone, mas essa mensagem foi para mim, com certeza. Que sentiu que precisa correr de novo. Sentiu que está sentindo dificuldade. Sentiu que às vezes está tentando lutar sozinho. Tem situações que não está conseguindo vencer. E hoje você quer a ajuda de Deus. Você fala assim, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo para constranger ninguém. Estou falando aqui porque Deus está dando uma chance hoje para renovar comigo. Se tiver alguém que vem aqui à frente, nós vamos orar. Também se tiver alguém que vai assistir posteriormente este culto, que também ouviu essa mensagem e sentiu no coração que precisa ser renovado, que a sua fé está um fio, está um ponto de parar. Ou mesmo também você já caminhou um tempo com Jesus e por uma tragédia, uma dificuldade, você acabou desanimando. Agora é a hora. Então nós vamos orar agora, abençoa essas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu me ensino a Tua palavra, Senhor. A respeito, ó Pai, que no Senhor nós somos fortes. Não em nós, não naquilo que fazemos, Senhor, é tudo graça do Senhor, Pai. Pai, esses irmãos, meu Pai, que estão aqui, que estão assistindo, Senhor, Pai, que aceitem no coração essa palavra, Senhor. E aceitem, Pai, a Tua ajuda, Senhor. Porque Deus é maravilhoso, queremos tudo em Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que estamos em Cristo, nova criatura somos. Aleluia. Pai, quando o Senhor habita em nós, somos transformados. Alegria, meu Pai, que excede todo entendimento, habita dentro de nós, a paz, Senhor. Oh Deus maravilhoso, então renova corações, renova vidas, Pai. Fé, meu Pai, que às vezes está por um fio, renova, Senhor. Dê novamente a alegria de estar na Tua casa, a alegria de orar, a alegria de, Pai querido, estar congregando, louvando, exaltando o Teu nome, Senhor. Um novo ânimo, um novo respiro, um novo ar nessa caminhada, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas ouvem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos